Olá, aprendiz, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, que você esteja aprendendo bastante aqui no nosso módulo de integração. E nessa aula de hoje, especificamente, nós vamos trabalhar o assunto que está aí na tela para vocês: diversidade cultural brasileira relacionada ao mundo do trabalho. Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar, né, sobre a palavra diversidade. Mas eu acredito que nessa aula de hoje a gente vai conseguir realmente ter um entendimento do que é diversidade. Né? Aqui, em específico no nosso título, ele está apontando só diversidade cultural, mas eu quero mostrar para vocês que a diversidade ela é muito ampla. Né? Então, na verdade, todas as vezes que nós nos relacionamos, seja na escola, né, com os nossos colegas, professores, equipe, seja na faculdade, seja no trabalho, né, que é o ambiente no qual nós estamos aqui, né, desenvolvendo as nossas atividades, essa diversidade vai estar presente, né? Por quê? Porque nós temos, né, geralmente diferenças de uma pessoa para outra, né? Então pode ser que eu seja de uma área geográfica e o meu colega de trabalho seja de outro, ele tenha vindo, né, de outra cidade, outro estado, por que não outro país, né? Pode ser que a minha idade seja muito diferente da dos meus colegas, pode ser que no meu grupo de trabalho tenham, sei lá, mais homens ou mais mulheres, né? Pode ser que tenha alguns que tenham muita experiência naquela área, outros, como vocês, estão começando. Então, a diversidade, pegando só a palavra diversidade, ela vai envolver muitos tópicos, tá? Muitas coisas. A diversidade cultural, aí é a diversidade relacionada à cultura, né? Especificamente, se a minha cultura, as minhas crenças, tradições são diferentes das suas, ok? Então, cada vez mais, esse termo diversidade ele vem ganhando espaço no mundo dos negócios. As empresas elas estão começando cada vez mais a entender a importância de ter dentro do seu ambiente de trabalho uma grande diversidade e, claro, fazer a gestão correta disso. Porque quando nós somos colocados num grupo de trabalho, onde tem pessoas, então, com grande diversidade, né? Ou seja, pessoas muito diferentes das outras, seja por algum desses tópicos que eu já comentei, é mais fácil de existir conflitos, certo? Por exemplo, se eu sou colocado num grupo em que as pessoas tenham talvez ali a minha faixa etária ou próximo da minha faixa etária, sejam, sei lá, da mesma cidade que eu, gostem das mesmas coisas que eu, fica muito mais fácil de se entender, certo? Quando você é colocado num grupo onde existe essa grande diversidade, né? Então, as pessoas, elas são, por algum motivo ou outro, muito diferentes umas das outras. A tendência é que exista um maior número de conflitos, desde que não seja feita uma gestão correta. Então, as empresas, elas têm entendido isso, que nós precisamos respeitar a diversidade, precisamos promover a diversidade no nosso local de trabalho, mas fazer essa correta gestão. Fazer com que as pessoas saibam respeitar, né, aquilo que para elas é diferente e que elas consigam aprender e trabalhar juntas, que aí entra a questão do trabalho em equipe que a gente já viu em uma das aulas. E uma coisa que eu queria comentar com vocês é assim, pensa comigo. Imagina você lá no ambiente de trabalho, né? Você vai pensar muitas vezes assim, nossa, aquela pessoa é muito diferente de mim, né? Aquela pessoa tem muito mais experiência do que eu, né? Talvez uma faixa etária bem diferente. Ah, ela veio lá de outro estado, até o jeito dela falar é diferente e tal. Então eu tô olhando no meu ângulo achando que ela é diferente, mas ela tá olhando no ângulo dela e também está me achando diferente, né? Então é essa gestão que tem que ter, essa abertura de eu saber respeitar aquilo que parece para mim diferente, mas que para a pessoa também vai estar parecendo.
né? Eu não posso só olhar com os meus olhos, eu também tenho que me colocar no lugar da outra pessoa. Então, a diversidade, ela precisa dessa gestão. E eu poderia dizer que a base para que a diversidade, né, realmente seja respeitada, para que as pessoas aprendam um com os outros, com aquilo que elas julgam ser diferente, eu diria que a base é, assim, grandemente a questão do respeito e da empatia. A partir do momento que eu tenho respeito e empatia, mesmo que aquela pessoa, aos meus olhos, seja muito diferente de mim, eu vou respeitar e eu vou estar aberto a ouvir e entender o ponto de vista dela. Sem respeito e empatia, eu vou ficar só achando que eu sou melhor do que ela, ok? Bom, enfim, durante a aula, né, nós vamos aí abordando, vocês vão entender a fundo o que é diversidade, o que é diversidade cultural, que aí pega uma fatia, né, desse assunto, por que isso é importante para o ambiente de trabalho, né, e tenho certeza que vocês vão ter uma conclusão, né, que seja voltada para essa questão do respeito e da empatia, né, com aquilo que para mim possa parecer diverso. Primeiro, nós vamos começar falando sobre ser humano, né, sobre as nossas diferenças pessoais, os nossos valores, né, de que forma que isso vai refletir na nossa conduta e a importância da ética, né, da ética para que a gente consiga se relacionar bem com as pessoas. Então, o ser humano, ele faz o uso da razão, né? Então, olha só, o uso da razão que o torna capaz de refletir, de emitir juízos e elaborar conceitos e ideias. É o grande diferencial do ser humano em relação a tudo que existe. Então, nós não nos valemos no dia a dia só pela emoção, pelos instintos. Não, né? Nós somos seres inteligentes e que podemos fazer então uso da razão. E aqui que é muito importante, né, a gente lembrar disso. Muitas vezes a gente deixa, né, só a emoção, só o instinto falar mais alto, né? E não pode. Nós precisamos fazer o uso da razão, principalmente se a gente está falando desse universo de trabalho, né? Então, por exemplo, se você está atendendo um cliente, o cliente está muito bravo, muito irritado, né? Provavelmente as tuas emoções também vão estar indo para esse lado, mas você tem que usar a razão de saber como conversar com ele, como tentar mudar essa situação e não querer brigar junto, né? Querer ali discutir junto. Então, muitas vezes a gente esquece disso, esquece o quanto nós somos inteligentes, o quanto nós também devemos fazer o uso da razão, né? A razão e a emoção na nossa vida precisam estar ali num equilíbrio. Então, a convivência com os outros indivíduos faz com que as pessoas estabeleçam juízos de valor sobre o seu modo de ser e também em relação às atitudes dos seus companheiros. Então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente pensa que o jeito da gente agir, né, que as ideias que nós temos são as certas, né? Mas isso não pode ser dessa forma, né? Não quer dizer que então o outro é que eu tenho que começar a duvidar das minhas ideias. Não, né? Se você pode ter uma ideia, pode acreditar muito naquilo, mas você sempre tem que estar aberto a ouvir a ideia do outro, que pode ser que seja bem diferente. Nem que você tenha que escutar para depois explicar por que você pensa diferente, mas você tem que ter essa abertura, essa empatia de respeitar, senão fica muito difícil a convivência, né? Nós vamos ver que as pessoas, elas têm diferenças por vários motivos, né? Então elas têm valores diferentes que podem ser bem diferentes do seu, né? Que tudo isso vai refletir no jeito que ela conduz, né, ali o dia a dia, o seu comportamento, a sua atitude, mas que nós precisamos então fazer o uso dessa razão e não só da emoção e poder conviver bem, ok? As coletividades humanas, elas dão origem ao que comumente se denomina de cultura, ou seja, tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo ou nação de uma sociedade.
Então, falando do Brasil, né, nós sabemos o quanto a cultura brasileira ela é rica, o quanto ela, né, tem de tradições diferentes, costumes diferentes, porque nós tivemos, né, muitos povos estrangeiros que vieram para cá e que trouxeram um pouquinho dessa cultura deles e que foi misturando com a nossa própria cultura. É bem possível que se eu fosse perguntar para vocês, vocês me falassem, a minha família é descendente desse, né, povo, né? Por exemplo, a minha família é descendente de portugueses, bugres e fortemente de alemães. Então eu tenho culturas diferentes que fizeram parte desde o meu nascimento, né? Eu tenho tradições e costumes dentro da minha casa que pode ser que na de vocês não seja assim, porque vocês tiveram, né, outras tradições e outros costumes baseados na cultura da família de vocês. Então imagina se a gente reunir todo mundo lá na empresa, né? Quantas culturas diferentes nós temos ali. Acima de tudo, nós temos a cultura brasileira, mas cada um vai ter essa particularidade de alguma cultura que fez parte, né, ali da sua vida desde o nascimento. Então, quando a gente vê lá no título diversidade cultural, é essa diversidade de tradições, costumes, né, que consequentemente vai influenciar nos valores, na moral de cada um. Então, a convivência dos homens em sociedade, ela deve acontecer dentro de uma ordem. Devem existir regras, leis e normas que regulem o relacionamento humano e que sirvam de orientação quanto ao que é certo, quanto ao que é errado, quanto que é justo, injusto, lícito ou ilícito, permitido ou proibido. Né? Então, nós temos leis, né, que nós precisamos seguir. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre a ética, que vai trazer essa questão do que é certo e do que é errado. Né? Quando nós vamos trabalhar numa empresa, a empresa ela tem a sua cultura organizacional. Vocês vão ver que cada empresa tem uma missão, visão e valores. Então, ela cria a sua cultura. Quando você trabalha numa empresa, de repente você sai daquela e vai trabalhar em uma outra, pode ser que às vezes você perceba isso, que elas tinham culturas muito diferentes. Então, além da nossa cultura que vem de casa, nós dentro da empresa precisamos conhecer, né, e muitas vezes se adaptar a essa cultura da empresa para essa boa convivência. Não deixando de lado a questão da ética, né, do certo e do errado, não deixando de lado as leis que são soberanas ali no Brasil, né, então que isso nenhuma empresa vai poder mudar, mas eu ainda vou ter normas e regras que são internas da empresa, que vão estabelecer nessa empresa o que pode e o que não pode. Então, olha só, o ser humano ele vive em sociedade, ele convive com outros seres humanos, portanto, cabe-lhe pensar e responder a seguinte pergunta: como que eu devo agir perante os outros? Né? Ou seja, como é que eu devo me comportar? Que atitude, que comportamento que eu tenho que ter? Né? Então, trata-se de uma pergunta fácil de ser formulada, mas eu acho que vocês vão concordar comigo que é difícil de ser respondida. Por quê? Porque vai envolver tudo isso que eu já veio conversando, né? E que a gente vai continuar conversando. Vai envolver essas diferenças, esses valores diferentes, essas culturas diferentes, né? Mas eu não posso esquecer de que eu preciso respeitar a outra pessoa, por mais diferente que ela possa parecer, né? Para que eu possa conhecê-la e aí então fazer um julgamento. Que eu não posso me valer só das minhas emoções, que eu tenho que fazer uso da razão também. Então, no dia a dia, nós nos deparamos com situações, né? Diversas situações que vão exigir uma decisão. Você vai ter que tomar uma decisão. O que eu faço? O que eu não faço? Para onde que eu vou? Para onde que eu não vou? Né? E toda vez que isso ocorre, estamos diante de uma decisão que envolve julgamento da realidade.
e decidimos com base no que consideramos ser bom, justo, né, ou moralmente correto. Então, para que, né, eu tenha esse entendimento do que é bom, do que é justo, do que é moralmente correto, é que entra a questão da ética. Com certeza, né, lá dentro da disciplina de sociologia, provavelmente vocês já tenham ouvido falar da ética. Quando nós estamos num ambiente de trabalho, a ética, ela não vai ser só uma teoria. Ela precisa ser algo prático, algo que eu consiga identificar no dia a dia. Então, o que é a ética? Ela é a disciplina ou o campo do conhecimento que trata de definição e avaliação do comportamento de pessoas e organizações. A ética, a partir do estudo que ela faz das pessoas e das organizações, né, aqui, por exemplo, das empresas, ela vai tentar estabelecer qual é esse comportamento ideal. Então, como é que eu faço para me comportar, para me relacionar dentro do ambiente de trabalho, onde eu vou fazer isso com muitas pessoas e muitas pessoas que são diferentes. Quando a gente vê, por exemplo, lá na TV, algum caso de corrupção em alguma empresa, aquilo é um caso claro de falta de ética, né? Se a gente vê um caso, por exemplo, vamos pegar de assédio moral ou de assédio sexual dentro de uma empresa. Ou seja, alguém que tem um cargo de chefia está usando do seu poder, né, para prejudicar moralmente ou sexualmente algum funcionário. Isso, né, além de ser algo que vai contra a lei, também é uma falta de ética. Se eu pego lá e descubro que tem um funcionário que ele tá pegando produtos do estoque e levando embora, sem falar com ninguém, sendo que aqueles produtos não são dele, são da empresa. Além de ser crime, isso é falta de ética, tá? Então, dentro do ambiente de trabalho, eu vou me envolver com os meus colegas de trabalho, eu vou me envolver com coordenadores, supervisores, gerentes, diretores, presidente, né? Vai depender muito do tamanho da empresa. Pode ser que eu me envolva com fornecedores, pode ser que eu me envolva com clientes, com alguns prestadores de serviço, com órgãos públicos. Então, olha quantas pessoas podem fazer parte do meu relacionamento dentro da empresa do dia a dia. E em cada decisão, né, em cada comunicação que eu tiver com essas pessoas, o meu comportamento tem que ser esse comportamento ideal, daquilo que é bom, justo, né, e moralmente correto. Existe uma diferença entre ética e moral, tá? Às vezes a gente usa essas palavras como elas fossem assim iguais, sinônimas, mas elas não são, tá? Olha só, a ética, ela é a ciência, então ela vai estudar, ela vai criar uma teoria, né? Ela vai realmente trazer à tona um determinado assunto após de pesquisar, de ir atrás. E ela tem o foco no quê? Nas normas morais. Então, a moral, ela vai fazer parte da ética. A ética precisa da moral, porque ela vai estudar justamente a moral daquela pessoa ou de um grupo de pessoas. Mas então, o que é moral? Moral relaciona-se aos costumes e às normas de comportamento internalizadas, ou seja, que está interno, está intrínseco, faz parte daquela pessoa e aceitas em uma determinada sociedade. Às vezes, quando nós pegamos culturas muito diferentes, mas muito diferentes mesmo, tá? Então, vamos pegar, assim, vamos pensar em um determinado país e um outro país que seja muito, muito diferente mesmo, da forma de agir, da forma de pensar. Então, provavelmente nós teríamos morais, né, normas morais muito diferentes. Pode ser que algo lá em um determinado país seja aceito como algo certo, correto, e aqui no Brasil não, tá? Porque a moral, ela é individual.
Então ela é algo que faz parte de você, que é interno, que você vai desenvolvendo desde que você nasce, das suas primeiras experiências, você vai internalizando isso, tá? Então a moral vai estar muito relacionada à tua cultura, a cultura que você faz parte. E pode ser, como eu falei, que alguma cultura, algum país, algum outro local tem uma moral muito diferente, que pra gente possa parecer, né, estranho. E aí que vai entrar a ética, porque ela vai ter que fazer o estudo dessas diferentes morais e ela vai ter que estabelecer um comportamento ideal, ou seja, um comportamento que deveria ser seguido por todos, tá? Independente então da sua, né, moral. Ou seja, ela vai tentar entrar aqui na ética, ela vai tentar estabelecer um plano, né, que crie uma forma tranquila de nós nos relacionarmos, né, respeitando a moral, né, da maior parte. Então, nós temos aqui um quadro que vai trazer a diferença entre moral, ética e o direito, que é a parte da legislação, tá? Então, vamos lá. A moral, ela vai lidar com o que é certo e o que é errado. É o modo pessoal de agir, que é adquirido e formado ao longo da vida, né, por experiências. Então, desde que você nasce, toda experiência que você vai passando ao longo da sua vida, né, vai formando a tua moral. Então, isso não tem fim, né? Você sempre está em constante aí desenvolvimento. Então, são as tuas normas e regras pessoais que acabam sendo guiadas pela tua consciência. Então, pelas tuas experiências, né, você vai adquirindo uma consciência do que é certo ou errado. E ela é então individual, tá? Fundamentada, né? Ela é individual e é o que fundamenta a ética. Então, é a base de estudo da ética. A ética, ela vai também lidar com o que é certo e errado, só que agora não é mais o modo pessoal, é o modo social. Então, como é que eu vou fazer para pegar pessoas que têm morais diferentes, colocar no mesmo ambiente e que elas consigam se relacionar bem? É através da ética. Então, é um modo social de agir, implica no consenso e na adesão da sociedade. São normas e regras sociais, guiadas então pela cultura da sociedade, tá? Ela é grupal ou coletiva, se constrói a partir do consenso de várias morais. Então, ela vai estabelecer um plano que junte a moral de um determinado grupo e que crie ali uma forma que todo mundo, né, vai ter que respeitar para que possam, então, conviver plenamente. Já o direito, gente, vai lidar também com o certo e com o errado, só que aqui é o modo legal de agir. Então, o que é legal? Essa palavra legal, neste momento, ela vem da lei, é aquilo que está escrito numa lei. Então, quando nós temos lá uma lei dizendo que se eu fizer isso eu vou preso, né? Não é uma coisa que eu vou discutir se eu acho legal, se eu não acho, se é certo ou não. Eu vou ter que só cumprir. Se eu descumprir, por exemplo, eu vou preso, né? Tô só dando um exemplo. Então, isso tá na lei, tá? Ó, imposto aos cidadãos exige cumprimento e obediência. Então, não é se você quer ou não quer, tá na lei, você vai cumprir. São normas e regras legais. Então, é guiada pelas instituições jurídicas, pelas leis. Né? É jurídico, torna a lei um pensamento que é geral. Né? Então, tem muitas pessoas que, se fosse só pela questão ética, iriam sempre para o lado errado. Então, tem muitas pessoas que às vezes só vão fazer o certo porque está na lei. E que se elas descumprirem, elas vão ser, né, prejudicadas de alguma forma. As nossas diferenças individuais. Né? Então, olha só, experiências, personalidade, conhecimentos, uma série de variáveis vão desenhando a nossa individualidade, ou o nosso jeito de ser e de nos relacionar. Essas formas diferentes de ser caracterizam os traços e os comportamentos que as pessoas manifestam na interação com o ambiente externo. Então, todos nós, né, somos diferentes uns dos outros. Todos nós temos essas diferenças individuais.
temos um jeito de ver, de sentir e de perceber diferente do outro. Pode ser que a minha diferença seja pequena, né, em relação, por exemplo, a alguém da minha família, né, que veio dentro da minha mesma cultura, talvez teve as mesmas experiências que eu, acabou desenvolvendo uma personalidade muito parecida, e pode ser que às vezes dentro da própria família já tenham pessoas muito diferentes. Então imagina dentro de uma empresa, tá? E nós precisamos o quê? Aprender a respeitar e ter empatia por essas diferenças individuais, né? É elas que fazem o ser humano ser uma pessoa tão especial, né? Tão rica, nesse sentido de que cada um tem o seu jeito e que eu posso aprender com o jeito de uma pessoa que é diferente de mim, do mesmo jeito que eu vou poder ensiná-la alguma coisa. E essas diferenças individuais, elas vão, né, sendo desenhadas lá desde que nós nascemos, e isso vai mudando também ao longo do tempo, né? Por exemplo, aqui foi comentado sobre conhecimentos, né? Então, de repente, você tem mais conhecimentos, isso te leva a uma outra área, conviver com outras pessoas. Então, nós vamos, ao longo do tempo, ainda modificando, né, essas nossas diferenças individuais. Nós também temos valores diferentes uns dos outros. O que são valores, né? São o conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização, porque as empresas, né, também têm valores que determinam a forma como essas se comportam e interagem com os outros indivíduos e com o meio ambiente, tá? Professora, dá exemplos de valores, né? Então, respeito, honestidade, justiça, amizade, amor, fé, né? Que mais? Simpatia, enfim, se vocês forem pesquisar na internet, nós temos uma lista imensa de valores. Às vezes vocês nem pararam para pensar quais são os valores de vocês, porque cada um tem os seus, tá? Mas esses valores, eles traduzem o comportamento de vocês. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que tem por valor a honestidade, ou seja, aquela pessoa que preza para que tudo seja feito certo, né, da forma correta, essa pessoa não vai se sentir bem num ambiente que ela está vendo que existe desonestidade, que existem pessoas sendo injustiçadas, né, que outras estão ganhando, sei lá, às custas de outras, né? Se você tem um valor que para você é muito importante, que é o valor da amizade, então nos teus comportamentos você sempre vai estar buscando isso, né? Não só se comunicar com alguém, não só fazer parte de um grupo, mas buscar uma amizade. Então pode ser que às vezes vocês nem saibam hoje, né? Não tenham parado para pensar quais são os valores de vocês, mas eles traduzem com certeza o comportamento de vocês. Uma empresa, como eu falei, ela cria sua própria cultura, né? Desde que ela é aberto lá uma organização, então uma empresa, uma cooperativa, uma associação, uma fundação, enfim. Desde que uma organização é criada, né, a partir do momento que ela é criada e que ela vai se desenvolvendo e crescendo, ela vai criando, né, uma cultura, e essa cultura também pode ir, né, se alterando. Então ela vai lá e ela cria, né, deixa claro, na verdade, qual que é a sua missão, que é a razão de existir de uma organização. Ela vai deixar claro também qual que é a sua visão, então aonde que ela quer que aquela empresa chegue daqui tantos anos. E ela cria ou deixa claro quais são os seus valores. Então as pessoas que trabalham naquela empresa, elas não podem só conhecer os valores, né, que muitas vezes vai estar lá numa placa na empresa, vai estar no site da empresa. Essas pessoas também precisam acreditar nesses valores, e esses valores têm que fazer parte da sua rotina de trabalho. Vamos pegar o exemplo da honestidade. Vamos pensar que um dos valores da empresa que você trabalha seja honestidade, tá? Então, se você no teu dia a dia for desonesto e a empresa identificar isso, ela vai fazer o quê? Desligar você. Porque você, além de ferir, né, um valor
que é muito importante para aquela empresa, você ainda está prejudicando, né, a marca dela. Então, nós precisamos conhecer os valores das empresas em que nós trabalhamos e precisamos, né, também fazer parte disso. Por isso que, se você vai trabalhar numa empresa que os valores são muito diferentes dos seus, que são valores que você nunca vai querer acatar, que você nunca vai querer fazer parte daquilo, então não vá trabalhar naquela empresa, tá? Porque aí não conversa, né? Não tem como, ok? Então tá, olha só, nós vimos que, né, o ser humano ele é datado além da emoção, do instinto, da razão, que através da ética nós conseguimos conviver melhor com as pessoas, né, que a ética ela vai trazer esse consenso das morais. Nós temos inclusive o direito, que é aquilo que está estabelecido lá na lei, que nós vamos ter que cumprir. Nós vimos que as pessoas têm diferenças individuais, né, que são ali características, experiências, personalidade, conhecimentos, tudo que, né, faz com que a pessoa veja, sinta e perceba as coisas diferentes umas das outras. Que cada pessoa tem os seus valores, né, que esses valores podem ir mudando. Também não tem assim, uma quantidade mínima de valores, eu só posso ter 5 valores. Não, né, não é assim que funciona. E que tudo isso, gente, vai repercutir na tua conduta, ou seja, como é que você conduz as coisas, como é que você se comporta, né? A atitude, ela é traduzida a partir da tua conduta. Então, como que você considera a sua conduta enquanto pessoa, né? Para um pouquinho aí o vídeo e faz essa reflexão. Hoje, será que eu tenho uma conduta bacana, positiva? Tem alguma coisa que eu tenho que melhorar? Né? Então, a resposta para essa pergunta diz muito sobre você, especialmente como que se dá a sua relação com o próximo. Às vezes, nós não temos nenhuma conduta bacana com nós mesmos, né? Às vezes, nós mesmos nos desvalorizamos, não cuidamos de nós mesmos. Então, quem dirá como é que você tem, né, essa relação, esse convívio aí com outra pessoa. Então, a conduta ela pode ser definida como a forma que uma pessoa ou um grupo se manifesta perante uma situação, principalmente quando afeta o convívio em sociedade e impacta o interesse de terceiros. Né? Então, como é que é a tua conduta lá na empresa? Né? Você tem realmente uma conduta profissional? Você tem essa conduta de respeito à diversidade, de respeito às diferenças? Né? Como é que está a tua conduta no atendimento aos clientes? Ok? Então, nós podemos ter conduta positiva, que vai muito de encontro a amar, respeitar, cuidar, doar, compartilhar, perdoar, acolher. Ou nós podemos ter condutas negativas, né? Que é mentir, enganar, roubar, matar, violentar, corromper, dissimular. Essas condutas negativas, elas, né, com certeza não são condutas éticas, tá? Uma conduta, quanto ela é positiva, significa que eu me respeito e respeito o meu colega, a pessoa com quem eu estou me relacionando. Então, essa conduta já está no caminho da ética. Se eu tenho uma conduta negativa, eu não me respeito, eu não respeito o outro, não respeito a sociedade, a empresa que eu trabalho, enfim, né? Então, eu não tenho uma conduta ética. Então, a conduta ética é aquela postura, né, que se relaciona a um modo de ser, diz respeito a como lidamos com as situações que surgem em nossas vidas, né? E que tem que ser, então, ética, que tem que ser positiva, ok? E às vezes a gente não percebe, mas tem condutas que nós temos no dia a dia que às vezes a gente pensa, isso não é nada, né? Mas pode ser já uma conduta de falta de ética, que às vezes eu não estou me prejudicando ou não identifico que eu estou me prejudicando, mas estou prejudicando alguém. Aqui, ó, eu trouxe como se fosse um testezinho da ética. Então, por exemplo, assim, eu preciso tomar uma decisão, tá? Vou fazer a primeira pergunta para mim mesmo antes de tomar essa decisão. Essa decisão é legal, né? Ou seja, tem a ver com a lei, tá? Não é legal no sentido de ser bacana.
Então é legal, eu tenho certeza de que não estarei violando a lei civil ou a política da empresa, porque como eu já falei, a empresa dentro dela, ela também estabelece normas e regras. Então, se a resposta for não, ou seja, eu tô infringindo a lei ou eu estou infringindo as normas da empresa, eu não vou poder tomar essa decisão. Descarta porque é não ética. Se a resposta for sim, né, não estou infringindo nenhuma norma, nenhuma regra, nenhuma lei, aí eu posso continuar me perguntando: é imparcial? É justa com todos os interessados a longo e curto prazo? Então, eu estou prejudicando alguém ao tomar essa decisão ou não? Eu vou sair ganhando, mas as outras pessoas envolvidas também. Se a resposta for não, ou seja, eu vou prejudicar alguém no meio do caminho, vou descartar porque é não ética. Agora, se sim, né? Então é imparcial, não estou prejudicando ninguém. Posso me fazer mais uma pergunta. Então, como que eu me sinto a respeito? Eu posso me orgulhar dessa decisão? Eu me sentiria bem se ela fosse publicada no jornal, por exemplo? Ou se a minha família soubesse? Porque às vezes a gente toma algumas decisões pensando que ninguém nunca vai saber. Então, essa é uma pergunta bacana de ser feita. E se eu fizer isso? E se isso fosse parar lá no jornal com meu nome, dizendo, ó, o fulano tomou essa decisão, eu ia me orgulhar disso? Se a resposta for não, descarto. Não tomo essa decisão, porque é não ética. Agora, se sim, posso ir em frente, tá? Então, eu acho que vale a pena, muitas vezes, nós nos questionarmos, parar um minutinho ali e questionar. Será que isso que eu estou fazendo é bom para mim, mas também é bom para o outro? Né? É alguma coisa que é ética ou não, né? Então, até aqui, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês o quanto nós somos diferentes uns dos outros e o quanto nós precisamos respeitar essas diferenças, né? Porque se eu quero que alguém me respeite, como é que eu faço isso? Eu começo respeitando o outro, ok?